Olá, queridos, amados, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal dos personagens desconhecidos da Bíblia Sagrada ou poucos conhecidos da Bíblia Sagrada. Nós havíamos falado no nosso vídeo passado que nós estaríamos falando a respeito desses personagens. E hoje nós vamos estar falando do nosso primeiro personagem, que é uma mulher. Uma mulher que foi fundamental, a sua vida, a contribuição que ela deu para que a palavra de Deus chegasse até a Europa, principalmente a Roma, que nos seus dias era nada mais, nada menos do que o maior império que estava sobre a face da terra, que era o Império Romano. Hoje nós vamos falar sobre Febe, essa mulher solteira que vendia produtos femininos, que se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo, certamente através da pregação de Paulo, nas suas viagens missionárias. E Febe, certamente talvez ela nem imaginaria a contribuição, o significado da sua vida, o que ela poderia ser nas mãos de Deus. Mas Febe, ela foi para nós, para a humanidade, uma peça fundamental de divulgação, de propagação, de avanço no reino de Deus, só pelo fato de ela ter aceitado a fazer a obra de Deus com amor. O apóstolo Paulo estava preso em Corinto e Febe era da cidade de Cencreia, na antiga Grécia. De Cencreia a Corinto dava aproximadamente entre 7, 8, 10, quem sabe até 14 quilômetros de distância. Febe teve que ir até Corinto, aonde Paulo estava preso, porque o apóstolo solicitou que ela fosse até ele, porque ele precisava falar com ela. Quando Febe chegou até a cidade de Corinto, e é necessário falar que naqueles dias o transporte não era como nos dias de hoje, que você pode pagar um Uber e você rapidinho está em qualquer lugar. Naqueles dias, o meio de transporte ou era a pé, ou a cavalo, ou a barco, ou a navio. Febe saiu de Cencreia, que era a sua cidade, onde ela morava, ou pelo menos onde ela nasceu, e foi atender a solicitação do apóstolo Paulo. Amados, quando ela foi até Corinto, Paulo chegou e disse para ela: preciso que você faça um grande favor para o reino, um grande favor para mim, e que você faça uma grande obra para o reino de Deus. Febe, fala apóstolo, fala servo de Deus. E ele disse: eu preciso que você leve uma carta aos crentes que está em Roma. Meus amados, de Corinto para Roma, sabe quantos quilômetros dava? Aproximadamente mais de 1.200 quilômetros. E Febe aceitou o desafio de ir até a cidade de Roma, levar a carta de Paulo, que nós temos hoje em nossas mãos, a carta aos romanos. Havia tantos homens com os quais Paulo poderia contar. Havia tantas pessoas, mas Paulo precisou de uma pessoa de confiança. De uma pessoa que ele sabia que ia dar conta do recado. De uma pessoa que teria a responsabilidade e que faria essa carta chegar a salvo às mãos das pessoas que precisavam, que eram os servos e servas de Deus que estavam em Roma. Olha que coisa maravilhosa. Essa mulher não mediu esforços para atender a esta ordem, a esta obra gloriosa. Ela sabia que teria grandes desafios pela frente, a começar da questão que naqueles dias as mulheres não eram tão valorizadas como elas são valorizadas hoje. E ela teria esse grande desafio. E também a questão da distância, os perigos. Não era uma viagem de dias, de poucas horas ou de poucos dias. Era uma viagem de meses. Mas Febe, primeira coisa que nós aprendemos com ela estava disposta a fazer a obra de Deus, não importando o grau de dificuldade. É a primeira coisa que nós aprendemos. Nunca coloque dificuldades para fazer aquilo que está e também aquilo que não está ao seu alcance. Quando se trata de reino, nós temos que fazer o que for necessário para que a obra de Deus se expanda, para que o reino avance,
E Febe não colocou nenhum obstáculo para poder levar a carta aos romanos. Quando ela saiu de Corinto ou de Cencreia, ela tinha mais de 1.200 quilômetros. Era uma viagem de meses, enfrentando frio, calor, desconforto da viagem, os perigos da viagem por ser mulher. Poderia correr o risco de naufrágio, de tantas coisas, assaltos, violência, estupro. Mas Febe tinha no seu coração um propósito, um objetivo. Era fazer a palavra de Deus chegar a Roma. Ela sabia que o preço ia ser alto, mas ela estava disposta a pagar o preço que fosse necessário, contanto que o reino de Deus avançasse para terras longínquas. Até onde você e eu estamos dispostos a pagar o preço para fazer com que o reino de Deus se expanda, se estenda a algum coração, ou a corações, ou a uma cidade, ou a um bairro, ou a países. Febe não sabia, certamente, que ela poderia ser o que ela foi nas mãos de Deus. E você sabe? O que é que está reservado para você? Mas Febe estava pronta, porque ela tinha uma vida com Deus. Se você tem uma vida com Deus, você está pronto para a qualquer momento ser chamado para fazer uma grande obra. Febe foi essa mulher que esteve disposta a pagar o preço que fosse necessário para poder fazer a obra de Deus. Febe era uma pessoa confiável. Mulheres confiáveis e homens confiáveis são aqueles com os quais Deus pode contar. Pessoas que tenham boa índole. Pessoas que não vai ter a sua vida por preciosa, mas a sua maior preciosidade é servir ao reino. Febe levava em suas mãos o alimento espiritual, o caminho, a maior revelação para aquelas pessoas, para aquele povo e para nós também. Nas suas mãos estava a carta aos Romanos. Nas suas mãos estava a palavra poderosa de Deus. Nas suas mãos estava uma das principais cartas do apóstolo Paulo. E você, homem de Deus e mulher de Deus, você também é um portador. Temos que fazer por onde essa palavra chegar às pessoas. Em nossas mãos, em nossa mente, em nosso coração, está o que o mundo precisa. Febe foi uma bênção para a sociedade dos seus dias. Febe nasceu para ser uma bênção. Você nasceu para ser uma bênção. Eu nasci para ser uma bênção. Sejamos uma bênção nas mãos de Deus. Sejamos, em nome de Jesus, um meio de transporte. Um canal pelo qual a palavra de Deus possa chegar a corações, a famílias, a cidades, a bairros, a povos, a nações, a tribos, a línguas. O Senhor está disposto a usar você como Ele usou a nossa irmã Febe. Você só precisa ter um coração disposto a servir. Você só precisa estar à disposição do Santo Espírito, o amado e querido Espírito Santo. Se você der lugar, esse Deus vai te encher. Você não tem noção aonde Ele pode te levar e o que Ele é capaz de fazer na sua vida. Resumidamente, isto é o que foi a nossa irmã Febe. Uma bênção para a sua geração, uma bênção para o seu povo, uma bênção para um outro continente, uma bênção para uma outra nação. Seja o que Deus quer que você seja, e não o que a sua mente quer que você seja, e não o que as pessoas querem que você seja. Seja o que Deus quer que você seja. Seja uma Febe nas mãos de Deus. E eu tenho certeza que muitas vidas serão edificadas e abençoadas, como foi a nossa irmã Febe. Deus nos abençoe, que possamos seguir o exemplo desta mulher de Deus, que se dedicou e se empenhou para expandir o reino do nosso Pai. Seja uma Febe nas mãos de Deus, porque você nasceu para ser uma bênção. Seja o que Deus quer que você seja. Deus abençoe a todos. Um cheiro no vosso coração e que o Espírito de Deus fale melhor em cada um de vós. Amém? Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo. Estaremos falando de um outro personagem desconhecido, mas com lições valiosas para as nossas vidas. Amém?